As pessoas costumam zombar da tradição cristã de dizer que pouco com Deus é tudo e tudo sem Deus é nada. Zombam porque não conseguem entender a profundidade e nem a extensão do conceito resumido por essa frase. Só depois que a gente encontra Jesus é que a gente consegue entender que Ele, de fato, é a única diferença entre tudo e nada. Jesus pregou sobre seus atributos aos homens para tentar explicar isso por meio de metáforas. São os 7 eu sou do Evangelho de João, que aliás é o mais poético dos 4 evangelhos. Se você nunca leu a Bíblia inteira, pode começar por aí que você vai gostar. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe aquele vazio que nem comida, nem status, nem bens materiais, nem relacionamentos e nenhum tipo de prazer consegue satisfazer? Isso é a alma faminta e sedenta, clamando por Jesus, porque a gente pode não perceber conscientemente, mas a alma sabe que Ele é a plenitude dos sentidos e não há nada que possa substituir. Por isso, quem renasce em Jesus não sente mesmo falta de mais nada. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A gente vive buscando freneticamente por algo que nos ilumine. O problema é que as luzes do mundo são artificiais e passageiras. São como um flash que clareia só o suficiente para registrar um momento e depois escurece outra vez e de um jeito que vai ficando cada vez mais difícil brilhar novamente. Então a gente vai vivendo de flash em flash e daí a sensação de desperdício de tempo e esforço perdido. A única forma de ter luz permanente é pertencendo ao corpo de Cristo, porque desde o princípio Ele é a fonte eterna de luz. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele se comparou com a porta do gado, por onde passavam os animais que seriam sacrificados no altar do templo. Porém, a partir do momento em que ele fez de si mesmo um sacrifício perfeito, Jesus também mudou a função dessa porta, que passou a representar a absolvição da morte. Então, quem passa por ela se liberta de tudo e pode desfrutar da provisão do Senhor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele realmente deu a sua vida por nós. Mesmo sendo inocente, ele carregou sobre si a maldição dos pecados de toda pessoa que o confessar como Senhor e suficiente Salvador. Pertencer ao rebanho de Jesus significa receber a cobertura espiritual que ele conquistou através da morte na cruz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa afirmação pode ser entendida de duas formas que se complementam. Uma é a ressurreição dos mortos em Cristo, que vai acontecer no dia do arrebatamento. E a outra é a sensação que toda pessoa convertida experimenta, porque a gente só percebe que estava espiritualmente morta depois que revive em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Do mesmo jeito que havia um percurso da cerca do tabernáculo até o interior do Santo dos Santos, e também havia uma série de tarefas que precisavam ser realizadas ao longo deste percurso, assim também é a jornada para permanecer em Cristo, seguindo por um caminho que requer entrega e purificação constante, mas que também nos alimenta e nos ilumina para que um dia a gente possa se apresentar incorruptível diante do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira perfeita, pacientemente cultivada por Deus ao longo de 42 gerações
desde a semente de Abraão, a fim de compartilhar a seiva da vida eterna com seus ramos, que somos nós. Portanto, a gente precisa dessa conexão com Ele para florescer e frutificar no reino de Deus. Então, é como se Jesus dissesse: eu sou a plenitude da alma, o brilho permanente da revelação, a passagem livre e segura, o guia zeloso e fiel, o avivamento espiritual, a conexão com o reino de Deus e a fonte de frutificação agradável ao Senhor. Por outro lado, isso também significa que sem Ele, só o que resta é insatisfação, treva, flagelo, desamparo, cauterização espiritual, isolamento da majestade de Deus, obras mortas e nada mais. Portanto, pouco com Jesus é novidade de vida o tempo todo, e tudo sem Ele é a desolação do sofrimento sem fim. Na revelação que Jesus entregou muito tempo depois a João, ele ainda diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Jesus está voltando para buscar suas ovelhas. Queira estar no meio desse rebanho, ao invés de descobrir da pior forma possível que te enganaram direitinho e que a única palavra verdadeira é justamente a que você desprezou. Se coloque a salvo o quanto antes. Leia a Bíblia e aceite Jesus no seu coração.